Imaginem olhar para a planta arquitetônica de um edifício monumental, tipo um arranha-céu gigantesco mesmo, bem no meio de uma metrópole. Uhum. Existe uma expectativa quase automática de que tudo ali seja fruto de um planejamento impecável, certo? Uma precisão matemática absoluta. Com certeza, cada viga milimetricamente calculada, desenhada lá na prancheta para sustentar tudo. Exato. E, assim, é muito reconfortante pensar na construção de um país dessa mesma forma, né? Como um projeto limpo. Mas a realidade histórica e, especialmente na economia, raramente obedece a essas plantas arquitetônicas perfeitas. O que a gente encontra, na verdade, são muitos remendos. Totalmente. E quando a gente começa a examinar a fundação da economia brasileira moderna, essa planta tá, tipo, cheia de rasuras. Cheia. Tem estruturas que foram improvisadas no meio da noite, sabe? Num momento de pânico total. E tem, de forma muito literal até, o cheiro de fumaça impregnado no papel. Literalmente fumaça. É uma ótima imagem. Porque não é uma história apenas sobre planilhas de exportação e números frios, né? É uma narrativa construída sobre transformações sociais brutais, crises que paralisaram o planeta e decisões políticas tão extremas que envolveram jogar milhares de toneladas de riqueza no mar. Sim, jogar fora para tentar salvar o país da falência. É uma definição perfeita para as águas turbulentas da nossa história econômica. Pois é. E é justamente essa falta de previsibilidade, esses remendos que tornam o período tão fascinante para quem busca entender a base de como o Estado brasileiro funciona até hoje. E é para lá que a gente vai focar a nossa energia hoje. A nossa missão nesta análise aprofundada é decodificar o DNA da economia brasileira contemporânea. Uhum. Para isso, a gente trouxe para a mesa um material base excelente sobre os fundamentos da economia brasileira da Primeira República, que vai ali de 1889 até a Revolução de 1930. Um período crucial. Sim. E o grande objetivo aqui, para quem acompanha a nossa análise, é destrinchar um paradoxo central. Como é que um país essencialmente agrário, cuja sobrevivência dependia quase que exclusivamente de uma única planta, conseguiu, meio que aos trancos e barrancas, criar as condições para se transformar numa potência industrial? E o que a gente precisa entender logo de cara é que essa transição da enxada para a chaminé da fábrica foi tudo menos intencional no começo. Não foi um plano mestre. De jeito nenhum. O Brasil não acordou um belo dia e decidiu, vamos ser um país industrializado. Para entender isso, a gente precisa voltar o relógio para 1889. A República tinha acabado de ser proclamada. A escravidão havia sido abolida no ano anterior, em 1888. Sim, o fim do Império. Olhando por cima, assim com os olhos de hoje, parece que o Brasil estava passando por uma atualização completa de sistema, sabe? Um verdadeiro reboot rumo à modernidade. Mas a estrutura econômica real, o chão de fábrica do país, contava uma história bem diferente, né? Estávamos totalmente presos ao modelo agroexportador. Parecia moderno, mas não era. Exato. E o que é fascinante aqui é que a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia de reboot. Porque apesar de toda essa roupagem de modernidade republicana, a herança colonial do Brasil permaneceu praticamente intacta na sua essência estrutural. A base continuava a mesma, então. A mesma. A base da economia continuava sendo o grande latifúndio e a monocultura voltada para fora. O Brasil tinha o que na economia a gente chama de inserção periférica. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Bom, no início do século XX, o mundo girava em torno da hegemonia britânica, certo? E de um sistema financeiro muito rígido chamado padrão ouro. Pera, vamos olhar isso mais de perto, porque a gente sempre ouve falar de padrão ouro em aulas de história, mas como isso afetava as escolhas do Brasil no dia a dia? O que significava para a nossa economia real? É um excelente ponto. O padrão ouro significava que a moeda de um país precisava ter um lastro, uma garantia física em ouro guardada lá nos cofres do governo. Ah, entendi. Você não podia simplesmente ligar a impressora e imprimir dinheiro à vontade, como se faz hoje com as moedas fiduciárias. Para ter mais dinheiro circulando, o país precisava ter mais ouro. E como um país agrário como o Brasil conseguia ouro ou libras esterlinas, que eram a moeda forte da época? Vendendo coisas para fora. Somente assim. E essas coisas, nesse caso, tinham um nome muito específico e um cheiro muito forte, né? Café. Café.
Nós estávamos totalmente presos nessa engrenagem global. Os países centrais, tipo a Inglaterra, produziam as manufaturas, os tecidos, as máquinas, e os países periféricos, como o Brasil, forneciam a matéria-prima e o alimento. O café chegou a representar mais da metade de todas as exportações brasileiras. Era o rei absoluto do tabuleiro. Caramba, mais da metade. Sim, uma dependência absurda. Certo, vamos desempacotar isso, porque tem uma dinâmica que me chama muito a atenção nos registros desse período. O café não era só uma planta que alguém colhia e colocava num saco. Não, de forma alguma. Ele criou o que os historiadores econômicos chamam de complexo cafeeiro. É como se a gente pudesse pensar no café como aquele produto âncora de uma grande engrenagem comercial, quase como um ecossistema de startup hoje em dia, sabe? É uma boa analogia. Pensa bem, a intenção principal do Barão do Café era só despachar a bebida para a Europa e para os Estados Unidos. Mas o volume absurdo do produto forçou a criação de uma infraestrutura colossal. Foi um efeito dominó. O café obrigou o país a rasgar a Serra do Mar com estradas de ferro, modernizou o Porto de Santos, forçou o surgimento de armazéns gigantescos, casas de crédito. Sim, mas e aqui tem um grande porém. A gente não pode esquecer que toda essa infraestrutura não foi feita pensando em desenvolver o Brasil como nação. Claro, não era patriotismo. Longe disso. Foi feita exclusivamente para baratear o custo de tirar o grão do interior de São Paulo e colocar no navio o mais rápido possível. As ferrovias não ligavam uma cidade à outra para integrar a população. Elas eram tipo rios de ferro que escoavam direto para o mar. Mas, como um efeito colateral... O dinheiro começou a circular. Exato. Toda essa estrutura começou a fazer o dinheiro girar de verdade. Criou-se um sistema bancário incipiente, cidades começaram a crescer ao redor dessas estações de trem. Só que aí entra o grande problema de você construir um império inteiro em cima de um único grão, né? É a velha regra dos investimentos. Nunca coloque todas as suas fichas na mesma aposta. E o Brasil colocou todas as fichas no café. Se o comércio internacional do país dependia do apetite de poucos países por essa bebida, qualquer oscilação no mercado virava um terremoto interno. E não demorou muito para o mercado global mandar conta dessa dependência, certo? Certíssimo. O que aconteceu na virada para o século XX foi uma crise clássica de superprodução. Muita oferta. Sim, as terras no oeste paulista eram tão férteis e o negócio era tão absurdamente lucrativo que todo mundo começou a plantar café de forma alucinada. Todo mundo queria entrar na onda. E quando esses cafezais novos começaram a dar frutos ao mesmo tempo, anos depois, o mercado global foi inundado. A oferta foi lá para cima. E o que acontece com o preço quando tem muito produto? Despenca. Lei básica da economia. Despenca. Um desastre para os fazendeiros. E quando o abismo financeiro olhou de volta para essa elite cafeeira, eles não sentaram numa roda e disseram: o livre mercado é assim mesmo, a gente assumiu o risco, vamos palhar o prejuízo. Ah, claro que não. Longe disso. Eles foram bater direto na porta do governo. E aqui a gente entra numa das decisões mais polêmicas da nossa história econômica. O Convênio de Taubaté, em 1906. Olha, o Convênio de Taubaté é praticamente a certidão de nascimento do intervencionismo estatal pesado no Brasil. É um marco, né? Um marco gigantesco. A solução que os governadores dos principais estados produtores encontraram foi propor que o Estado, o governo mesmo, comprasse sistematicamente o excedente de café. O governo comprar o próprio produto do país. Isso, o fazendeiro produziu mais do que o mundo quer comprar. Não tem problema, não precisa baixar o preço, o governo brasileiro compra. Guarda isso em armazéns enormes e segura a oferta global. Assim, eles forçavam o preço internacional a se manter artificialmente alto. Mas espera aí. Comprar milhões e milhões de sacas de café. O Estado brasileiro não tinha a caixa para bancar uma operação dessas e estocar montanhas de grãos por tempo indeterminado? Isso não ia quebrar o país inteiro? É aí que a engenharia financeira entra, e é exatamente onde a conta fica super amarga para o resto da população. O governo não tinha esse dinheiro. Então, de onde tiraram? Eles pegaram empréstimos milionários no exterior, principalmente com banqueiros ingleses, e para garantir que o fazendeiro continuasse lucrando na moeda local, o governo promovia desvalorizações cambiais constantes. Tá, vamos explicar o mecanismo disso para quem está nos ouvindo. Porque desvalorização cambial parece um termo técnico tão inofensivo, mas o impacto no dia a dia das pessoas é brutal. Muito brutal.
Se o governo desvalorizar nossa moeda frente à libra inglesa, o café brasileiro fica mais barato lá fora, o que ajuda a exportação. E o fazendeiro recebe a mesma quantidade de libras, mas que convertidas valem muito mais na nossa moeda local. Uhum. O fazendeiro fica rindo à toa. Ótimo para ele. Mas e para o trabalhador comum da cidade? O Brasil daquela época importava praticamente tudo que era industrializado, inclusive itens básicos de consumo. Precisamente. E é por isso que os críticos dizem que o Convênio de Taubaté socializou os prejuízos e privatizou os lucros. Espera, então o lucro era privado, mas o risco e o custo das políticas de proteção eram totalmente divididos com a população inteira? Exato. E isso levanta uma questão importante, porque vamos usar um exemplo bem prático de como isso afeta a rua. Imagina um operário que vai ali na padaria comprar um pão. Certo. O trigo daquele pão não era brasileiro, vinha da Argentina ou da Europa. Se o governo derrete o valor da moeda nacional para proteger a margem de lucro do barão do café, aquele trigo importado fica tipo o dobro do preço. O pão fica mais caro. Muito mais caro. O trabalhador urbano, que não tinha absolutamente nada a ver com a fazenda de café lá no interior, passava a pagar muito mais pela sua comida, pelas roupas, pelas ferramentas de trabalho. A inflação corroendo o salário de quem já estava na base da pirâmide. É um mecanismo perverso de transferência de renda de baixo para cima. E a gente tem que lembrar que o Brasil já vinha de um trauma gigantesco com inflação e responsabilidade monetária nesse período, né? Logo ali no começo da República, tivemos o famoso encilhamento. Nossa, o encilhamento. O encilhamento é fundamental para entender o medo que eles tinham de um colapso total na época. Aconteceu logo entre 1889 e 1891. O ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, tentou estimular a industrialização do país de uma forma bem agressiva. Ele ligou as impressoras, né? Basicamente. Facilitou ao máximo a emissão de dinheiro e a oferta de crédito. A ideia era até boa no papel, dar dinheiro para as pessoas abrirem empresas e indústrias. Só que sem o tal do padrão ouro, sem lastro real e num ambiente sem fiscalização nenhuma. Virou um cassino, literalmente. O nome encilhamento vem das apostas de corrida de cavalos. Sério? Estava construindo fábricas reais, a maioria estava só girando papéis vazios. Uma bolha financeira clássica. Isso gerou uma hiperinflação desastrosa e quebrou totalmente a confiança no sistema financeiro. Então, quando a gente chega em 1906, com o Convênio de Taubaté assumindo dívidas externas monstruosas para guardar café, o fantasma da inflação no encilhamento estava assombrando todo mundo. E não havia um banco central independente, estruturado, para colocar freios nisso, né? Não, era tudo gerido politicamente pelos próprios interessados no café. Mas, ironicamente, enquanto o governo fazia esses malabarismos de altíssimo risco para salvar a elite do café, a própria dinâmica das lavouras estava gestando uma mudança irreversível no perfil do Brasil. Uma mudança silenciosa, mas poderosa. Porque, para plantar e colher todo esse café num cenário pós-abolição, os fazendeiros precisavam de braços. E isso provocou a maior injeção demográfica da nossa história até então. Os dados sobre isso são impressionantes. Entre 1870 e 1930, entraram no Brasil cerca de 4 milhões de imigrantes europeus. 4 milhões. E a grande maioria acabou se instalando ali no eixo de São Paulo. E aqui ocorre uma mudança sísmica na economia. Porque o imigrante, diferente do trabalhador escravizado do período anterior, recebia um salário. Mesmo que fosse baixo. Pode ter sido um salário muito, muito baixo no início. Muitas vezes vivendo em condições análogas à escravidão nas fazendas. Mas gradualmente, e principalmente para aqueles que foram para cidades, o trabalho assalariado se tornou a norma. E aí a roda gira. Porque se você tem uma massa de pessoas recebendo salário todo mês, nas cidades, o que elas fazem com esse dinheiro? Elas gastam, elas consomem. Exato, elas precisam de sapatos, de roupas, de sabão, de comida enlatada. E onde a demanda contínua, a oferta dá um jeito de aparecer, né? Foi exatamente nesse caldo de cultura que começaram a brotar as primeiras indústrias nacionais de fato. Principalmente ali em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Isso. Primeiro surgiram as fábricas têxteis, depois as de processamento de alimentos, saboarias e, por fim,
alguma metalurgia básica. Mas é bom deixar muito claro aqui que não havia um grande projeto nacional do tipo, vamos industrializar o Brasil. A indústria brasileira da Primeira República era tipo aquele projeto paralelo, sabe? Aquele side hustle que você faz aos finais de semana para tirar um extra. É bem isso mesmo, um puxadinho da economia cafeeira. Ninguém no governo dava muita atenção oficial. O capital estrangeiro, principalmente o britânico, estava muito ocupado financiando as ferrovias e os portos, porque isso dava retorno rápido com o café. A indústria nacional ia crescendo silenciosamente lá no fundo do quintal agroexportador. E só conseguia crescer graças ao que chamam de proteção natural. Olha, eu diria que proteção natural e cambial, para ser mais precisa. Como assim? O que impedia os produtos europeus, que eram muito melhores, de esmagarem essas fabriquetas brasileiras que estavam nascendo. Primeiro, o frete. Trazer tecido pesado de navio lá da Inglaterra até Santos era muito caro. Essa é a proteção natural. A distância ajudava. Segundo, a própria política do café que a gente acabou de falar. Como o governo estava sempre desvalorizando a moeda para ajudar os fazendeiros exportadores, o produto gringo ficava proibitivo para a maioria da população. Nossa, verdade. Isso criava uma janela de oportunidade maravilhosa para o empresário local fazer um produto mais simples, mais barato e vender ali na mesma cidade. A ironia disso é deliciosa, né? Ao tentar proteger o café a qualquer custo, o governo encarecia os importados e acabava forçando o trabalhador brasileiro a comprar daquela fábrica de esquina que estava começando a crescer. Totalmente sem querer. E logo veio outro fator externo que obrigou esse plano B, essa indústria local, a trabalhar em dobro: a Primeira Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra foi um choque logístico brutal para o mundo inteiro e o Brasil o sentiu na pele. A Europa parou de focar em exportar bens de consumo, as fábricas deles passaram a fabricar armas, uniformes e munição. O comércio normal travou. Travou. Os navios mercantes simplesmente não chegavam mais. Se o Brasil não produzisse internamente o que precisava consumir, ficaria sem. Então, o maquinário industrial que já existia aqui passou a rodar em 2, 3 turnos ininterruptos. E tem um elemento social no meio de tudo isso que muda as regras do jogo. Esses imigrantes europeus que estavam chegando aos milhões nos portos, eles não traziam só força física de trabalho. Não, trazia uma bagagem política pesada. Eles traziam ideias, né? Experiência sindical, o anarquismo, o comunismo que borbulhava na Europa. Eles sabiam como organizar uma greve. Algo que a elite agrária brasileira estava acostumada a resolver apenas na base da força policial no campo. A repressão era a única linguagem que eles conheciam. E, de repente, você tem a Greve Geral de 1917 em São Paulo. Parou a cidade inteira. A sociedade brasileira estava ficando complexa demais para ser governada como se fosse uma grande fazenda por um clube exclusivo de barões do café. Exatamente. A tensão estava no ar. O Brasil urbano já não cabia dentro daquele modelo agroexportador antiquado. Só que a estrutura política ainda era totalmente dominada por esses mesmos fazendeiros. Precisava de um abalo sísmico para romper isso. Precisava de um evento catastrófico para quebrar essa casca de vez. E a grande ironia é que esse evento não veio de dentro do Brasil, veio lá de Wall Street. O fatídico ano de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York não foi só uma crise, né? Foi um colapso cardíaco no sistema capitalista global. Um apagão geral. E para o Brasil, que dependia de vender um item não essencial, porque, sejamos honestos, ninguém precisa tomar café para sobreviver quando está falido. O impacto foi devastador. A transmissão dessa crise para a nossa economia foi imediata. Os americanos e os europeus, de uma semana para outra, simplesmente pararam de comprar. O crédito externo desapareceu da noite para o dia. E o preço do café? Derreteu. Estamos falando de uma queda de aproximadamente 50% no preço, ali entre 1929 e 1931. As montanhas de café que o Brasil tinha acumulado nos armazéns não valiam mais nada. Era um colapso completo de todo aquele modelo sustentado por Taubaté. E a resposta do governo brasileiro a isso, já sob o comando de Getúlio Vargas, após a Revolução de 1930, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É uma das políticas mais drásticas da história. É uma das coisas mais chocantes. Diante da falência total
Entre 1931 e 1944, o governo brasileiro comprou, destruiu, incinerou e jogou ao mar cerca de 78 milhões de sacas de café. É um número difícil de visualizar, né? Só para quem está escutando ter uma dimensão física dessa loucura, isso equivalia a quase 3 anos do consumo mundial inteiro de café. A fumaça das fogueiras de café cobriu o céu de cidades como Santos. Mas, eu te pergunto, isso não é uma insanidade absoluta? Como queimar montanhas de café ajudou a economia? Parecia uma falha colossal de imaginação do governo. Se conectarmos isso ao quadro geral, à primeira vista parece sim uma loucura irracional, uma atitude tomada em puro pânico. E, de fato, havia muito pânico envolvido. O governo Vargas não tinha um plano meticuloso desenhado quando começou a queimar essas sacas. Era apagar incêndio. Ironicamente, criando fogueiras. Exato. Mas olhando para a mecânica econômica por trás dessa destruição agora, em retrospecto chegamos a um resultado que é considerado brilhante, mesmo que de forma acidental. Explica isso. Porque como queimar toneladas de um produto pode ser brilhante mesmo que sem querer? Vamos pensar na engrenagem que a gente construiu até aqui. Ao comprar essas 78 milhões de sacas de café do produtor, mesmo que o governo soubesse que o destino final era a fogueira, ele evitou a quebra total e instantânea do setor. O dinheiro continuou pingando. O cafeicultor recebeu o dinheiro dele. Com esse dinheiro, ele pagou o trabalhador da fazenda, o trabalhador pegou salário e comprou comida, a ferrovia continuou recebendo pelo frete de levar o café até o porto, o que pagou o salário do maquinista, e por aí vai. A ficha caiu. Ou seja, ao invés de deixar todo mundo falir e o dinheiro sumir da economia, o governo injetou dinheiro na base. Isso mesmo. Na macroeconomia, a gente chama isso de sustentar a demanda agregada interna. De forma bem simples, a demanda agregada é a soma de tudo que todo mundo no país quer e pode comprar. Certo. Se o fazendeiro quebra, ele demite. O desempregado não compra. A loja que não vende, fecha as portas e demite seus funcionários também. É uma espiral da morte, entende? O governo interveio, assumiu a perda física do produto, rasgou dinheiro no curto prazo, mas garantiu que houvesse renda circulando dentro do Brasil durante a pior depressão da história moderna. Nossa, é o que muitos historiadores chamam de keynesianismo acidental, não é? Sim, exatamente. Porque o John Maynard Keynes só iria publicar a sua teoria geral, defendendo que o Estado deve gastar em tempos de crise para salvar a economia, alguns anos depois dessa queima. O Brasil aplicou a teoria empiricamente, meio que no puro desespero de sobrevivência. Sim. Mas e o câmbio nisso tudo? Porque com o mundo em colapso e o Brasil perdendo a sua principal fonte de dólares e libras, a nossa moeda deve ter virado pó. Derreteu completamente. A desvalorização cambial nessa época foi violentíssima. E é aí, nesse exato ponto, que a mágica da transformação industrial acontece. Vamos conectar os pontos? Manda. Você tem uma população e uma classe trabalhadora urbana que ainda tem algum dinheirinho no bolso graças ao governo que continua injetando dinheiro para comprar e queimar o café. Ok, eles têm demanda. Mas, quando essas pessoas vão tentar comprar um tecido, uma panela ou uma ferramenta importada, o preço está nas alturas por causa do câmbio destruído. Importar virou um absurdo. O que elas fazem? Elas correm para aquele plano B. Exato. Elas correm para as fábricas nacionais que estavam se arrastando até então. Aquelas indústrias paulistas e cariocas, do dia para a noite, se veem diante de um mercado consumidor gigantesco, um mercado cheio de necessidades, com dinheiro na mão e sem nenhuma concorrência estrangeira para atrapalhar. Porque o produto gringo ficou inviável. E qual é a consequência? A fogueira do café foi, ironicamente, o combustível que acendeu de vez os fornos da indústria nacional. Que virada fantástica! Esse é o ponto de ruptura definitivo que a gente chama na economia de substituição de importações. O que começou como uma medida de socorro emergencial para tentar salvar o café, na verdade transferiu o eixo dinâmico da economia do campo para as cidades. A indústria assumiu o protagonismo. Dali em diante, a industrialização passou a ganhar tração de verdade, até se tornar um projeto deliberado de Estado nas décadas seguintes, com a criação das indústrias de base. É fascinante ver como a nossa planta arquitetônica foi sendo rabiscada no meio do caos, né? Então, o que tudo isso significa? É o grande balanço. Para quem busca entender o país de hoje,
Percebemos que o Brasil entrou na Primeira República em 1889 com uma fazenda colossal, totalmente vulnerável a qualquer vento do exterior e dependente de relações de trabalho herdadas diretamente da escravidão. E saiu do furacão de 1930 com um operariado urbano combativo, indústrias crescendo a todo vapor e um Estado que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, a intervir ativamente na economia para gerenciar crises. E o grande recado para a nossa audiência aqui é que essas estruturas não ficaram presas no passado. O passado econômico não morre, sabe? Ele se transforma em hábito. Se repete. Constantemente. Quando vemos os debates de hoje sobre o governo subsidiando um determinado setor do agronegócio ou tentando proteger a indústria nacional de produtos estrangeiros mexendo em impostos e no câmbio, nós estamos vendo ecos diretos do Convênio de Taubaté. O mesmo mecanismo. O DNA intervencionista brasileiro foi forjado exatamente nessas crises que discutimos. O Estado assumiu o papel de escudo, de fiador de última instância, e isso definiu a nossa relação com o mercado global até hoje. Tem muita foligem do café queimado nas fundações do nosso arranha-céu moderno. E isso me deixa com uma provocação final para quem nos acompanha. Vamos lá. Vimos hoje que a maior e mais profunda transformação econômica do Brasil não aconteceu porque gênios visionários sentaram numa sala confortável e desenharam o futuro do país para as próximas décadas. Ela foi um efeito colateral genial de medidas tomadas no mais absoluto desespero. Uma sobrevivência caótica. A pergunta que fica é: até que ponto, quando olhamos para os grandes saltos de desenvolvimento das nações, eles são fruto de um planejamento estratégico frio e calculado, e até que ponto somos apenas sobreviventes de crises imprevistas, forçados a mudar de pele para não afundar de vez? Fica a reflexão. Excelente ponto para se pensar. Muito obrigado por mergulharem nessa história e nas engrenagens da nossa economia conosco. Até a próxima análise.